Olá, queridos amigos, ouvintes, espectadores, estamos aqui novamente na Cavile, a nossa casa virtual Luz Espírita, para darmos continuidade às reflexões a respeito da coleção Fonte Viva de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Que Jesus, nosso amigo de todas as horas, nos abençoe e nos fortaleça no seu imenso amor e que possamos desfrutar sempre e cada vez mais, sobretudo neste momento em que iremos refletir ensinamentos seus, a sua imensa paz, o seu imenso amor. Que a proteção e o amparo dos seus prepostos junto a nós nos favoreça o ensinamento e a reflexão sobre o assunto. Que assim seja. Então, continuando o livro Caminho, Verdade e Vida, trazendo interpretações evangélicas a partir das lições dos apóstolos e, por vezes, do próprio Cristo, comentadas por Emmanuel, com o objetivo de nos fortalecer, de nos encorajar, de nos dar mais esperança, de melhorar nossa forma de entender a vida. Hoje vamos refletir sobre um assunto que o título poderia ser o exemplo, que vem de uma exortação de Jesus, que está lá em João, capítulo 8, versículo 38, que diz o seguinte: Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Sobre esta exortação de Jesus, que nos indica que nós acabamos copiando o modelo existente, Emmanuel nos reflete da seguinte forma: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, esquecendo pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar, a coletividade. Porém, alerta Emmanuel, cedo ou tarde seremos compelidos a reajustarmos os nossos propósitos para entendermos o real significado e importância desta educação. Os pais têm de ser os primeiros mentores da criatura, dos seus rebentos. A sua missão amorosa, dela, decorre a organização do ambiente do lar, do ambiente justo e amoroso do lar. Meios corrompidos significam maus pais, e que depois enfrentam longos sacrifícios diante da invigilância coletiva e a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. É uma missão. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo serem pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade.
Emmanuel é duro nessa questão. Diz ele, continuando, debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar. Estamos tentando isso há tempo. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Percebe? Ainda quando estes sejam perversos. Quem é maltratado na infância se torna um agressor na idade adulta. Ouçamos a palavra do Cristo. E se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Encerra Emmanuel. De nossa parte, o que vemos na exortação de Jesus e nas reflexões de Emmanuel é um apelo ao exemplo. Sim, com certeza Jesus fala do ensinamento do exemplo quando refere que copiamos aquilo que vimos em nossos pais. E aí Emmanuel abre o leque para a importância da família, da educação familiar, da necessidade da família ser uma escola de aprimoramento do espírito. E nisso que vamos trabalhar hoje. É nisso. Emmanuel é muito claro na interpretação que dá ao ensinamento de Jesus. A missão dos pais. O pai e a mãe na cooperação e trabalho na educação dos seus filhos. Refere que é um trabalho divino, que é uma missão. Também alertando para a impossibilidade de sermos bons pais no sentido ético, com a condição de gozadores de prazeres da matéria. Não que seja proibido ter boa vida material, mas sim no sentido de que seja evitada a liberdade plena dos instintos, a vulgarização da liberdade na exploração de vícios de comportamento que beiram a animalidade. Finaliza alertando que será inútil a providência de substituir pais e mães por sociólogos ou outras atividades externas ao lar, onde se privilegia a educação coletiva, improvisada e superficial, querendo com isso substituir os seus papéis de responsáveis educacionais dos seus rebentos. Encobrir as suas omissões ou interesses outros de ordem material com a frívola justificativa de necessidade de ganho para sustentar suas famílias. Que seja verdadeiro o árduo trabalho de manutenção material do lar, mas que não seja motivo ou justificativa para desleixo na educação e orientação dos nossos filhos. Pois nisso Jesus foi claro. Copiamos os exemplos de nossos pais, ou seja, temos a tendência de imitar seus comportamentos, portanto que estes sejam válidos, de grandeza moral e ética, capaz de dar lastro e segurança à vida futura deles. Não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Não é verdade? Ninguém disse que é fácil. Há duas grandes tarefas que nos desincumbimos ao reencarnarmos. A primeira, a melhoria de nós mesmos, na já tão consagrada expressão reforma íntima.
E a segunda, não menos importante que a primeira, a criação de nossos filhos, numa espécie de compromisso-missão que possuímos como pai, como mãe. Atendidos esses quesitos, nossa encarnação terá valido a pena. E certamente perante a lei de progresso estaremos andando para a frente. Nunca, mas nunca mesmo tentemos com os nossos filhos a prática do velho e surrado ditado popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não irá funcionar. Certamente colheremos logo aí na frente, e os exemplos são fartos, redundas decepções. Teremos filhos frustrados, desiludidos, incompetentes, revoltados, fragilizados emocionalmente, que nos culparão por suas derrotas nas estradas da vida. Por mais esforços que fizermos no campo material, sempre haverá ingratidão por parte deles, pois não foram educados a fazer o bom combate. E sabemos que a vida tem estradas sinuosas e difíceis de serem percorridas, pois estamos num planeta de expiação e provas, resultando com isso uma velhice amargurada e infeliz. O Espiritismo chama isso de lei de causa e efeito. Pensemos nisso. É muito sério este compromisso, segundo os estudos do Espiritismo. Trata-se de uma lei natural. E vamos estudá-la e acessá-la, está lá na lei de sociedade e na lei de trabalho. As duas leis morais contidas no Livro dos Espíritos, onde se estuda a vida em família e os laços de parentesco. Senão, vejamos. Allan Kardec pergunta aos espíritos em relação aos laços familiares na questão 774, fazendo uma referência aos animais abandonarem suas crias. Se os laços de família não são apenas o resultado dos costumes sociais e não uma lei da natureza, como se tem dito. E olha a resposta que ele recebe. O ser humano tem um destino diferente dos animais, porque querem se assemelhar a eles, perguntam os espíritos. No homem, então, no ser, além das necessidades físicas, existe também a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados se tornam do que os primeiros. Eis porque, segundo isso, se constitui uma lei da natureza. Quis Deus que dessa forma os homens aprendessem a amar-se a si mesmos como irmãos. Percebem a grandeza da exortação de Jesus? Vamos mais longe a fim de que não tenhamos nenhuma dúvida em relação à importância do tema, do exemplo de pai, mãe e da família. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrar pai e mãe, no item 8, vemos que há duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, laços espirituais, são duráveis e se fortalecem pela purificação, se perpetuando no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, pelos laços materiais, são frágeis como a matéria,
às vezes se extingue muito antes da existência atual acabar, se dissolvem moralmente. Há ali toda uma explicação da importância da família, do cumprimento dos deveres de pai e de mãe como missão de criar seus filhos. Sendo a Terra, nunca é demais lembrar, um planeta de expiação e provas, serve a família de primeiro núcleo social para o exercício do amor ao próximo. Serve de ferramenta dentro das leis de progresso e sociedade para o cumprimento das leis de Deus. Sendo necessária a aproximação dos espíritos hostis uns com os outros e com débitos mútuos de vidas passadas, são ali reunidos pela lei de causa e efeito para o resgate desses débitos e ascensão, permitindo o aprendizado do perdão, do amor mútuo, que ampliado aos habitantes de um orbe serve para todos os espíritos habitantes dele, no nosso caso da humanidade terrena, para que nos harmonizemos segundo a lei de Deus, utilizando os mesmos princípios. São tão importantes os ensinamentos de Jesus, nos aproximam das verdades necessárias à nossa evolução e libertação desse cativeiro inferior que nos encontramos. Segundo o estudo do item 9 do capítulo 14 do Evangelho, lá Santo Agostinho nos diz em certo trecho o seguinte: é desse modo que se explicam os ódios, as repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior consegue justificar, reforçando a ideia de que não devemos de forma alguma rejeitar essas crianças. Não foram por acaso conviver conosco, nem por acaso a nossa necessidade de cuidá-las e educá-las. Não existe o acaso. Um ou outro veio para perdoar ou para expiar as desavenças anteriores. E termina este trecho com alerta, dizendo: mães, pais, abracem o filho que hoje lhes causa desgosto e pensem: um de nós é culpado. E finaliza para nós, espíritas: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da família, do pai e da mãe na humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna veio do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Nesse sentido, o relaxamento dos laços de família representa uma prática antinatural, uma recrudescência do egoísmo, conforme vemos claramente na questão 775 do Livro dos Espíritos. De todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa como a constituição familiar. Dessa agremiação, no qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos de afeto, surge um lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação,
consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Quem nos ensina isso? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, da pena de Chico Xavier. Fácil entender que é assim justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia em definitivo da terra para os céus. Finaliza Emmanuel no mesmo livro. Por isso, ouçamos a palavra do Cristo. E se tivermos filhos na terra, guardemos a declaração do Mestre como advertência. Sejamos exemplo para que não infrinjamos as leis de Deus e nos arrependemos mais tarde. Esse é o nosso recado de hoje, gente. Para todo pai, para toda mãe, para todo filho, para toda filha. O amor sempre será o instrumento de trabalho de todo o espírito em evolução, nas suas mais variadas facetas, nas suas mais variadas personagens. Espero que tenham gostado da reflexão e que possam aplicá-la no seu dia a dia. Vamos nos preparar para a nossa oraçãozinha de encerramento, serenando os nossos corações, relaxando na cadeira, limpando as nossas mentes, colocando as nossas águas junto ao aparelho que nós estamos assistindo a esta reflexão, este programa, pois conosco estão espíritos benfeitores prepostos de Jesus, pronto a nos auxiliar. E com Francisco de Assis oremos. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz e na luz do Mestre Jesus.